Eu sou o Thiago Coatti e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, trazemos mais um episódio da nossa série Incendiando os Clássicos. Incendiar os clássicos, como quero fazer aqui, deve ser entendido numa chave de renovação, de fazer com que circulem uma vez mais para que possamos continuar a aprender com eles, sem que isso signifique uma sacralização. Afinal, a renovação pelo fogo é sempre um pouco de destruição. Convidei Guilherme Passamani, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para entrevistar a antropóloga Gita Grindeberg sobre seu clássico livro A Reinvenção da Velhice, Socialização e Processos de Reprivatização do Envelhecimento. Por meio da análise de políticas públicas e do discurso da gerontologia, Gita investigou as mudanças na construção social da velhice no Brasil, da década de 90, argumentando pela existência de um processo complexo e paradoxal que, por um lado, constrói uma ideia positiva e de ganhos da velhice e, por outro, a recoloca como uma responsabilidade individual de sujeitos que teriam, supostamente, falhado em manter seus corpos jovens e saudáveis. Apesar do livro não ter como eixo central o gênero, a obra e a pesquisadora influenciaram e ainda influenciam nosso campo de estudos, sendo peça fundamental para disparar uma série de pesquisas recentes sobre gênero, sexualidade e envelhecimento. Fique agora com a nossa conversa! Olá, meu nome é Guilherme Passamani, sou professor aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou Gita Grindeberg, sou professora permanente do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Unicamp e sou também pesquisadora do PAGU, Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp. Desde os anos 80 eu faço pesquisa sobre temas relacionados com o envelhecimento. Atualmente, eu tenho trabalhado mais com o cuidado. De fato, quando eu comecei a pesquisar a velhice, o meu interesse era inovar na antropologia, porque o antropólogo ele pesquisa um grupo muito diferente do seu próprio grupo, ou ele pesquisa um grupo que ele já participou, ou que ele está participando. E o meu interesse era pesquisar alguma coisa que um dia eu vou ser. Então eu pesquisava velhice nos anos 80. Agora que eu já estou velha, eu preciso mudar. Então meu interesse atualmente é mais para a questão do cuidado, o cuidado na velhice dependente. Professora Gita, mas as discussões sobre envelhecimento e velhice, elas vão chegando na sua carreira. Como é que se deu esse trânsito, entre o tema do doutorado, da sua tese, para a discussão sobre velhice naquele momento? Essa foi uma transição interessante, porque o meu mestrado e o meu doutorado foram sobre expressões do período populista, que a gente chama na ciência política brasileira ou em geral. Eu pesquisei no mestrado discursos de líderes políticos, governadores de estado nos anos 60. Então era Adhemar de Barros, Lacerda, Brizola e Arraes. E no doutorado eu pesquisei duas instituições, o ISEB, que era uma instituição na época tida como esquerda, e comparei o ISEB com a Escola Superior de Guerra no mesmo período, que é o período anterior ao golpe de 64. E quando eu estava fazendo o doutorado, eu fui para a Inglaterra numa espécie de bolsa sanduíche. Fui para a Universidade de Essex, pesquisar com o Ernesto Laclau, que era, enfim, um estudioso do populismo. Ele é argentino, mas muitos anos ele já faleceu, mas ele ficou sediado na Inglaterra, na Universidade de Essex. Então era uma oportunidade, eu admirava muito a obra dele e então esse sanduíche eu quis fazer com ele. Agora, o interessante, isso foi, digamos, nos anos 78, 77, 78.
E o que me impressionou mais, estando na Inglaterra, foram os debates sobre o feminismo, né? Então tinha um reinteresse pelas questões da mulher, principalmente, por questões de gênero também, mas principalmente, antes a gente falava de estudos sobre a mulher, e não só isso trazia dimensões políticas interessantes para a reflexão, mas também questões metodológicas muito centrais, quer dizer, essa atenção na mulher. Para dar só um exemplo muito rápido da antropologia, a gente tendia a chamar as sociedades ditas primitivas como sociedades igualitárias. E focar na mulher era rever essa ideia de igualdade, já que tinha um diferencial de poder muito grande nessas sociedades. Então, isso abriu um leque, né, esse estudo sobre a mulher, estudo de gênero, muito interessante. Quando eu voltei para o Brasil, no fim de 1978, eu vim disposta a trazer essa questão. E qual foi a minha surpresa? Que depois desse ano que eu passei na Inglaterra, essa era uma questão central também no Brasil. Eu ainda estava fazendo meu doutorado, mas o meu interesse era por questões relacionadas com a mulher, com a situação da mulher, com a condição feminina. E a minha orientadora no Brasil era a Ruth Cardoso, e ela tinha um grupo de pessoas que estavam pesquisando, que já estavam envolvidas com essa questão. Então, eu mesmo ainda, estando preocupada com a questão do doutorado, resolvi, ao entrar para esse grupo, eu tinha que ter uma pesquisa também, e eu resolvi fazer uma pesquisa sobre mulheres na velhice. Então, foi assim que começou esse interesse, né, meu por essa questão. Hein, professora, mas isso no Departamento de Ciência Política da USP, né? Isso era no Departamento de Ciência Política, mas a gente tinha um grupo de estudos muito interessantes. Então, estava a Teresa Caldeira, que pesquisava as mulheres na periferia, a Helena Sampaio, que pesquisava as cozinhas comunitárias, a Bibi, a Gregória, a Maria Filomena Gregóri, pesquisando o SOS, a Heloísa Pontes também pesquisando o SOS. Então, eram grupos que estavam muito interessados na questão da mulher, e foi assim, quer dizer, foi do gênero que eu acabei caindo na velhice. Então, o meu interesse era mulheres de classe média, que eu tinha um acesso mais fácil, e fiz assim um pouco para entrar no debate essa pesquisa. Agora, foi muito interessante que logo a Eva Blay estava fazendo um seminário sobre histórias de vida, e ficou sabendo que eu estava trabalhando com histórias de vida com essas mulheres, e me convidou para um seminário. Daí escrevi um texto sobre isso. Claro, a minha orientadora era a Ruth Cardoso, ela leu o texto, fez sugestões, como sempre ela fazia, muito interessantes, e eu apresentei o texto. Depois esse texto foi publicado nos cadernos do CERU, e trouxe esse debate. E, ao mesmo tempo, a Ruth tinha uma amiga francesa, Anne-Marie Guillemard, que escreveu para a Ruth dizendo que ela estava organizando um grupo, um seminário no México, e que se a Ruth poderia indicar alguém que estivesse trabalhando com a velhice. Então, a Ruth me indicou, disse, não, você tem que ir apresentar esse artigo, e para mim isso era um convite muito interessante, muito pertinente, mesmo que eu ainda não tinha terminado o doutorado, mas, enfim, eu já tinha trabalhado tantos anos com populismo, né? Nunca ninguém tinha me convidado e financiado a minha ida para um congresso internacional. Então, foi uma oportunidade interessante, fui lá, apresentei esse trabalho, descobri que tinha aí uma questão que era super importante e que eu precisava pesquisar mais se eu quisesse falar sobre isso. Então, foi simultaneamente ao meu doutorado, que era na área de ciência política, mas com uma orientadora que tinha uma formação antropológica muito sólida, né, que é a Ruth Cardoso, que eu, então, terminei o doutorado, mas o investimento principal que eu queria fazer era na questão do envelhecimento. Falar sobre as representações das mulheres sobre o envelhecimento, era importante entender as representações masculinas também. E depois eu estava trabalhando com mulheres de classe média, altamente independentes, né, com uma autonomia funcional muito grande. Era preciso ver mulheres em outras situações sociais, com outro perfil sociológico. Então, foi aí que eu disse, bom, já que eu estou nesse tema, é importante, já que estou sendo chamado para falar sobre ele, então é importante que eu desenvolva e possa fazer um investimento maior nessa área.
Professora, e quando a senhora chega, né, nos estudos sobre envelhecimento e velhice, ali final dos anos 70, começo dos anos 80, o que estava sendo discutido na área, né? Com quem a senhora começa a estabelecer os primeiros diálogos? Olha, é incrível, porque tinha muito pouca coisa nos anos 80. Tinha basicamente o livro da Miriam Lins de Barros, mas não era sobre a velhice propriamente dita, era sobre as avós. E, enfim, tinha um vazio nessa área muito grande e um pouco, naquela época, nós não tínhamos a internet que nos dava acesso a todas as revistas e como nós temos hoje, não é? Então, estar no exterior era muito importante. Então, logo que eu terminei o meu doutorado, eu defendi em 86. E em 88 consegui uma licença, porque eu já estava trabalhando na Unicamp, e fui fazer um pós-doutorado em Berkeley. Meu supervisor naquela época era o Paul Rabinow. Aí o meu interesse central nesse pós-doc era fazer um levantamento da bibliografia do que tinha disponível sobre a velhice. E tinha muita coisa. E então foi muito bom, porque tem um supervisor que, de uma certa forma, e lá eu tinha também no departamento muito diálogo com a Nancy Shepherd-Hughes e com a Laura Nader, e elas me ajudaram a ir para os antropólogos, entrevistá-los e ler a bibliografia mais pertinente. Então, tinha muita coisa, mas coisas não muito interessantes, não é? Do material que eu levantei naquele momento, quem era realmente muito interessante é a Anne-Marie Guillemard, que estava na França, e ela, a visão da velhice é muito em termos de políticas públicas, a velhice e o Estado. E a outra pessoa que foi fundamental, que eu comecei com a leitura, depois convidei ele para vir para o Brasil, enfim, mantivemos uma relação intensa e que foi uma influência muito importante na minha produção, foi o Mike Featherstone, né, que é professor na Inglaterra, em Nottingham, né, na Universidade de Nottingham. Então, foi mais ou menos nesse momento que eu comecei a me interessar. No Brasil tinha muito pouco interlocutores, porque, enfim, era visto como uma questão menor. Mas, de qualquer jeito, meu empenho era, enfim, tem um campo aí de estudos que é importante e era um pouco difícil a gente ter um interesse por essa questão. Esse interesse ele vai ficar mais evidente a partir dos anos 90, né? Mais por meados dos anos 90. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Professora, e aí nesse contexto das primeiras pesquisas que a senhora faz para o grupo da RUT, vão lhe levando a uma aproximação com o tema da velhice via gênero, né, e não o contrário. Mas queria saber em que momento aparece, então, a pesquisa que resulta nesse livro que já é tratado como um livro de referência na antropologia brasileira, que é a reinvenção da velhice. Não apenas na antropologia de maneira mais ampla, mas nos estudos sobre envelhecimento de maneira mais específica. Esse livro, vamos dizer assim, né, as sementes estão dadas a partir desse meu pós-doutorado em Berkeley. E, na volta, eu elaborei um projeto que eu poderia chamar assim, eu chamava até de um projeto guarda-chuva, com várias dimensões da velhice que eu queria pesquisar e, ao mesmo tempo, criar um programa de pesquisa para os alunos meus de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. Então, esse projeto tinha 5 grandes linhas de pesquisa. Primeiro, a linha sobre políticas públicas e sobre o legislativo. Então, a partir dos anos 90, sobretudo, mas ainda na Constituição de 1988, já aparece o idoso. O idoso já é um sujeito político, um sujeito que tem que ter direitos específicos. E depois vai ter a Política Nacional do Idoso, e vai ter, sobretudo, os conselhos, né, dos idosos,
que, enfim, é um tema que até hoje eu estou pesquisando, mas que foi objeto da tese da Gláucia, né, que pesquisou esses conselhos. E agora, o que aconteceu? Com esse novo governo, a ideia foi extinguir os conselhos. Daí o Supremo Tribunal foi contra essa extinção, e entre os conselhos que seriam extintos, o Conselho do Direito dos Idosos foi extinto, mas com o Supremo Tribunal reverteu essa decisão e existe o Conselho Nacional do Idoso, mas ele tem um formato totalmente diferente, e esse é um tema que eu estou estudando, que eu tenho uma pesquisa nessa direção. A segunda área era a questão dos sindicatos e das associações de aposentados. E isso, quem fez essa pesquisa no trabalho, no doutorado, foi o Júlio Assis Simões. Esse foi o tema do doutorado dele, e ele foi um parceiro muito importante em co-orientar comigo alunos de iniciação científica que estavam interessados nessas temáticas, como, por exemplo, o Paulo Andressetti, por exemplo, que também fez o mestrado dele nessa área. A terceira linha de pesquisa que me interessava era a gerontologia enquanto um saber específico sobre os velhos, quem são os velhos, o que eles precisam e como é que se cria especialistas nessa área. E aqui também a Andréa Lopes, que é professora da USP, né, da USP Leste, num curso específico de gerontologia, que fez a dissertação de mestrado, que depois virou um livro, que são os desafios da gerontologia no Brasil, um livro que foi até editado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A quarta área que me interessava era a mídia. Então, esse tema, né, que já teve logo de início, quem se interessou muito por ele foi o André Pires, que fez a dissertação dele de mestrado sobre as imagens do envelhecimento em revistas femininas, e é um tema que também me interessou muito e que fez parte do livro. E depois, a quinta área eram programas emergentes voltados para a velhice. E daí eram desde as delegacias de polícia para a proteção do idoso, academias de ginásticas voltadas para a terceira idade, enfim, como é que, na realidade, as universidades para a terceira idade, grupos de convivência do idoso. Então, a partir dos anos 90 e depois, em 2000, essa passou a ser uma questão muito importante de reflexão e de pesquisas. Então, o Marcelo Lima fez da UNAT, no Rio de Janeiro, e recentemente a Ana Cláudia Muniz defendeu a tese dela sobre a Universidade da Terceira Idade da Unicamp. Enfim, foi um programa de pesquisas e que cada vez mais, depois dessa área, um interesse crescente pela sexualidade. Isso tem a ver muito com um projeto do PAGU, que era um projeto intitulado Corporalidade, onde uma das áreas era a questão da sexualidade. O Júlio trabalhava nessa área, eu trabalhava numa outra área sobre corpo, e naquele momento eu estava mais interessada nas cirurgias plásticas e nas questões, nessa luta contra o envelhecimento próprio das cirurgias plásticas e do modo como elas eram constituídas. E, a partir daí, uma ênfase, digamos, na dimensão mais LGBT, e que daí tem a tua pesquisa, onde você está trabalhando com a questão da homossexualidade em cidades menores, né? Essa ideia que a homossexualidade é uma coisa que emerge nos grandes centros. Um dos interesses foi justamente voltar para isso, e o interesse do Carlos Henning, né, que foi a internet, né, os encontros online e depois os encontros presenciais, frutos desses encontros online, e os trabalhos do Júlio Simões nessa área, que são, digamos, já quase clássicos, né, e um convite para novas pesquisas nessa área. Então, a ideia do livro propriamente dito, A Reinvenção da Velhice, é um pouco resultado desse conjunto de pesquisas e desse projeto guarda-chuva que pegava várias dimensões da problemática do envelhecimento. No final dos anos 90, quando A Reinvenção da Velhice é lançada, qual é a novidade que o livro traz para esse campo? A novidade, que eu acho que é a minha contribuição principal nesse livro, foi o que eu tenho chamado da reprivatização da velhice. O que eu quero dizer com isso?
E como é que eu estou revendo isso hoje? Então, vou colocar já para você as duas coisas, né? Com a ideia de reprivatização, eu queria mostrar que a velhice, até muito recentemente, era pensada como uma questão que dizia respeito à família, a instituições filantrópicas, a própria previdência individual dos indivíduos para quando eles ficarem velhos. E o que nós vimos, né, é o que eu chamo da socialização dessa questão, com a universalização das aposentadorias e a questão do idoso, dos direitos da aposentadoria e dos velhos passa a ser uma questão do Estado, uma questão de políticas públicas, quer dizer, isso começa até antes, né? Como eu falei, na Constituição de 88 já aparece, mas depois vão ter políticas públicas muito importantes voltadas para a questão do idoso. Ao mesmo tempo, nesse movimento de socialização, há o que eu chamo da reprivatização do envelhecimento, que é quase transformar o envelhecimento numa responsabilidade individual, né? Ou seja, quando a gerontologia começa, a ideia de perdas trazidas pelo envelhecimento era central, a partir dos anos 80 é quase proibido você falar em perdas, você tem que falar quais são os ganhos que o envelhecimento traz. E os programas para velhice, a própria ideia de velhice ativa, que é algo que a ONU divulga, quando ela quer dizer como os velhos devem ser tratados, é a ideia que não só esses ganhos devem ser valorizados, mas é quase que um dever dos velhos se manterem jovens, se manterem ativos o tempo todo. Ou seja, a velhice passa a ser quase que um problema de sujeitos que foram incapazes de adotar estilos de vida adequados, fazer ginástica, não fumar, consultar o médico, participar dos programas para a terceira idade. Ou seja, tem que ter esses estilos de vida e formas de consumo de bens e de serviços que sejam capazes de evitar o envelhecimento. E, nesse sentido, então, há uma reprivatização, porque depende do indivíduo combater e se preparar para esse momento, adotando estilos de vida e formas de consumo adequados. Então, era com isso que eu queria trabalhar a ideia de reprivatização, que eu acho que é a contribuição do meu livro, quer dizer, as perdas que são próprias da velhice, perdas de habilidades cognitivas, perdas de controles físicos e emocionais, que são próprios da velhice, passam a ser negados como se ativamente os indivíduos devessem adotar práticas de combate a esse envelhecimento, né? Porque, na realidade, envelhecer e ficar velho é quase que um sinal de negligência, né? Então, esse era o tema. Agora, como é que eu estou pensando e quais são os desafios que hoje estão me apresentando frente a essa ideia, que é nesse momento em que, por um lado, há uma crise econômica e, por outro lado, há uma combinação inusitada entre o liberalismo e o conservadorismo, não é? O liberalismo, onde o indivíduo passa a ser central, o indivíduo empreendedor é um elemento fundamental do discurso e das práticas próprias do liberalismo, mas, ao mesmo tempo, esse liberalismo se combina hoje com um conservadorismo terrível, onde, na realidade, a família passa a ser central. Ainda mais agora, com essa crise do coronavírus, em que os velhos estão sendo isolados, é a família que está sendo chamada para, de uma certa forma, tratar e cuidar dos seus velhos. E quando a aposentadoria se transforma em alguma coisa que pode levar a debacle do próprio sistema, é quase chamar as famílias novamente para se responsabilizarem pelo cuidado dos seus velhos, para garantir. Então, se houve um processo muito forte de transformar a velhice numa questão social, numa preocupação da sociedade com a definição de direitos dos idosos, né, transformá-lo num sujeito político, na realidade, tenho medo, né, e vejo com muita preocupação esse movimento inverso de dizer, olha, na realidade, a responsabilidade do idoso é das famílias. E no momento que a própria ideia da família é uma ideia que se dissolve e não se leva em conta as novas formas que a família assume, principalmente no momento em que a ideia é sempre a família nuclear, que deve proteger os velhos e deve proteger as crianças, não é?
e uma família nuclear em que ambos, né, estão no mercado de trabalho, estão trabalhando, enfim, o modo como novas famílias são refeitas, tudo isso é mais ou menos esquecido e vem uma imagem da família, que já nem está mais aí, que já se dissolveu, mas como uma célula máter da sociedade que deve garantir a boa sociedade. Então esse é um lado que me preocupa muito e acho que tem retrocessos aí e devem ser analisados com muito cuidado. A ideia de reprivatização da velhice, eu acho que ela desdobra outras reflexões suas muito interessantes, em alguns trabalhos dos anos 2000, que são justamente pensar essa descronologização, né, da vida adulta e a emergência da compreensão da juventude, não mais como uma etapa específica, como um momento, né, mas a juventude como um valor. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso é um lado interessante da reprivatização, porque é quase que um dever, né, de todos nós permanecermos sempre jovens. E essa juventude depende justamente disso, dessa adoção de formas de consumo, adoção de certas formas, estilos de vida em que são próprios dos jovens propriamente dito. Então, na realidade, se a gente for olhar para o modo, principalmente como a publicidade é feita, né, e a divulgação, inclusive de programas, na realidade é mostrar que é possível, em qualquer faixa etária, você se comportar como jovem. Né? Então, jovem não tem mais a ver com uma faixa etária específica, passa a ser uma obrigação de cada um de se comportar como jovens, e a velhice também deixa de ser alguma coisa que tem a ver com uma faixa etária específica e passa a ser uma consequência de uma certa negligência, da falta de autoestima, da falta de envolvimento em atividades motivadoras pelos indivíduos. Então, esse quase que apagamento, não é, do que a velhice propriamente pode significar para cada um. Então, eu gosto de dizer que, por exemplo, se a gente pega, a partir do século XVIII, a gente vê a criação de várias etapas da vida entre o nascimento e a idade adulta, não é? A adolescência, a criança, os jovens, etc., até chegar na vida adulta. Hoje a gente vê que tem a ver com um grupo etário mais velho, né? Antes, jovem e até 18 anos. Hoje já as pesquisas consideram jovens até 24, e a tendência é aumentar. E, ao mesmo tempo, se cria muitas faixas intermediárias entre a idade adulta e a velhice, que é a aposentadoria, que não tem mais a ver com a velhice, com a incapacidade dos indivíduos de trabalharem, mas, pelo contrário, é um momento em que, liberado das obrigações do trabalho e do cuidado dos filhos, das crianças, é um momento, então, que tem que se aproveitar a vida e realizar sonhos e projetos que foram abandonados por conta do trabalho, por conta do cuidado e da criação dos filhos. Então, daí a terceira idade também, que é vista em alguns, até chama melhor idade em alguns dos programas, não é? Que vão separando, né? São fases intermediárias que não têm a ver com a idade cronológica propriamente dita, mas têm a ver com estilos de vida que são vistos como gratificantes e que devem ser adotados por aqueles que têm uma autoestima, que gostam de si mesmo e que querem viver bem. Então, não é mais um direito, mas é quase uma obrigação de cada um de nós. Cada pesquisa que a gente faz, né, os livros que escreve e tal, eles são fruto daquele tempo que a gente está pesquisando ali, daquele contexto, né? Provavelmente a Gita de hoje escreveria, quem sabe, bastante distinto daquele texto que hoje é clássico, né, do final dos anos 90. A senhora já apresentou agora na nossa conversa uma série de preocupações que talvez não cabessem naquele momento. Olhando para trás, o que você faria diferente nessa pesquisa, nesse livro? Que pontos seriam aprofundados? Que debate talvez merecesse estar presente hoje na reinvenção da velhice? Eu acho que, olha, nesse programa de reinvenção da velhice, o livro foi publicado em 99.
E isso era fruto de pesquisas que eu realizei antes dessa época. Então, hoje, eu acho que a quantidade de políticas públicas voltadas para esse setor é muito maior. Quase todos os municípios, em todos os estados, têm conselhos de idosos. Então, no que se refere a políticas públicas, isso aumentou muito. Outra questão que me preocupa muito é também a questão do cuidador, a profissão do cuidado e a necessidade, né, de quem que vai ser, porque tem um prolongamento da vida humana, mas falar em prolongamento da vida humana é também falar na dependência, quer dizer, com o avanço da idade é de se supor que as pessoas vão ficar dependentes e a questão de quem vai cuidar e quem vai tratar dessa dependência passa a ser um elemento fundamental. Uma das coisas muito interessantes que estão acontecendo agora e na última revista da Sociedade Norte-Americana de Gerontologia, isso aparece, que é a ideia de que a solidão é um problema de saúde pública, principalmente a solidão dos velhos. A questão da solidão passa a ser um elemento fundamental na reflexão. Na Inglaterra criaram uma espécie de secretaria voltada justamente para essa problemática da solidão das pessoas, a solidão que envolve, sobretudo, as fases mais avançadas da vida, né? Então, esse seria um tema. Outro tema que depois que a tese já estava pronta, que eu pesquisei e que até tem um artigo que eu escrevi com o Mauro Brigero sobre a vida sexual na velhice. Então, como é que a gerontologia pensa a vida sexual na velhice? Então, são outros temas, né? O cuidado, as novas políticas públicas, a questão como os próprios velhos que eu entrevistei reagem sobre isso, são temas que dariam, digamos, se fosse para contar de novo essa história, eu teria que agregar muitas outras dimensões, não é? E cada vez mais a velhice e a homossexualidade fazem parte de uma reflexão, tem grupos de estudo, tem até reflexões interessantes, no Brasil ainda há pouco, mas sobre residenciais de idosos homossexuais, quer dizer, você não pode, pois, na velhice, exigir que essa dimensão da vida seja negada, né? No momento em que você vai para um residencial, isso que a gente chama hoje de instituições de longa permanência, e antes a gente chamava de asilos, você tem que levar em conta essa experiência ao longo da vida que não pode ser negada no momento em que você chega na velhice dependente. Eu acho que nesses últimos anos, né, o seu trabalho vai criando aí outras ramificações e, sem dúvida, uma dessas preocupações muito importantes é justamente esse atravessamento com o envelhecimento a partir da ideia de cuidado, né? Eu acho que o cuidado está bastante presente nas suas últimas pesquisas. Eu acho que essa é uma dimensão, e é uma dimensão que tem preocupado. Acho que no Brasil, né, já tem associações de cuidadores, tem um projeto de lei para profissionalizar esse trabalhador, esse cuidador, e a ideia é dar ênfase para essa dimensão da velhice e da velhice avançada, porque o que no Brasil evoluiu muito é isso que a gente pode chamar da jovem velhice, que é aquele idoso que tem autonomia funcional. Então, às vezes eu me admiro que tem uma prefeitura que diz, nós fazemos uma política para a velhice, basicamente, né, é fazer nos jardins aulas de educação física, às vezes você dá uma camiseta e um cabo de vassoura, mas isso só pode participar desse tipo de atividade os idosos que têm muita autonomia funcional, né, e que são chamados os jovens idosos. E a preocupação com a velhice dependente, né, é uma preocupação que ainda não entrou no cenário brasileiro. O que se tem são os asilos, as instituições de longa permanência, que muitos deles são verdadeiras salas de espera da morte, né, e que os melhores ou atingem um público muito rico. E então essa questão do cuidado exige uma reflexão mais cuidadosa sobre isso. Quando a gente vive momentos tão extraordinários como esse, que no contexto de pandemia, né, parece que essas diferenças elas ficam mais acentuadas, né, e a gente precisa colocar uma lupa para ver especificamente dentro de uma categoria às vezes um pouco ampla o quanto ela é complexa e atravessada por uma série de diferenças, né?
Eu acho isso super importante, né? A gente poderia dizer que o ponto zero da reflexão antropológica sobre a velhice é justamente a ideia da diversidade no interior dessa categoria. E eu acho que, na realidade, as políticas para a velhice, elas acabam se dirigindo para um público que é muito heterogêneo, quer dizer, não existe um período na vida maior do que o que a gente está chamando de velhice. Se a gente imaginar que é dos 60 aos 100 anos, são 40 anos que estão englobados nessa categoria, e eu acho que o nosso compromisso enquanto pesquisadores é o compromisso de evitar generalizações apressadas, para definir o que são os velhos e o que é que os velhos querem, o que os velhos desejam. Então, eu acho que esse é o grande desafio da pesquisa nessa área. Para finalizar, me parece que agora, no contexto da pandemia também, o assunto envelhecimento, velhice e associada com essa ideia de doença, de finitude, parece que outra vez ganha centralidade, né? E às vezes tratado de forma apressada, muito rápida, sem a devida reflexão que a categoria merece. Nos países da Europa, nos Estados Unidos, um elemento que tem sido central para pensar a pandemia é justamente a questão da idade. Grande parte das pessoas que morreram eram pessoas mais velhas. E hoje eu estava vendo uns especialistas falando na televisão que aqui no Brasil, essa categoria, num primeiro momento da pandemia, ela também se repetiu, mas que hoje tem uma outra dimensão que é muito importante para pensar aí, dado o nosso contexto de desigualdade social, que é a ideia de região, o marcador social de região, localidade, espaço de moradia, que passa a ser central também. Então, não necessariamente aqui no Brasil estão morrendo os mais velhos, como em outros contextos, porque aqui tem que pensar dentro disso outros elementos. Que elemento é esse que está aparecendo? Justamente por conta da desigualdade social, a coisa da região, bairro, local de moradia, cidade, enfim. Eu acho que isso é uma dimensão muito importante. Agora, o que tem me irritado muitíssimo é o modo como, na realidade, principalmente na questão da saúde, dos serviços médicos e hospitalares, quando você define um grupo, o idoso, e parte do princípio que os mais jovens devem ter a prioridade no atendimento médico e no atendimento hospitalar. Acho que essa é uma forma, assim, sabe, toda essa metáfora da epidemia como uma guerra, ela é terrível, porque ela leva a visões muito instrumentais e pensar, bom, mas quem que é importante para a sociedade? Na guerra a gente sabe que, né, que os soldados e os jovens, que você quer curá-los e mandar eles de novo para a batalha, para eles combaterem os inimigos. Agora, uma epidemia é um contexto muito diferente, e ela dá margem para preconceitos e discriminações que são terríveis. E a gente vê assim, pessoas que até que eu considero inteligentes, que são pessoas críticas, de repente, achar que é lógico que só pelo fato de ser mais jovem, o indivíduo teria prioridade sobre os mais velhos no atendimento médico e no atendimento hospitalar. Então, eu acho que é um renascimento de certos preconceitos e que a gente tem que estar muito atento a isso, principalmente quando, no momento de crise, no momento de pandemia, que, na realidade, os recursos médicos e hospitalares são limitados. Então, quem vai ter prioridade deve ser pensado com muito cuidado, de modo a não reproduzir discriminações e preconceitos. E, nesse caso, certamente, os indivíduos que são tidos como menos utilitários para uma sociedade, isso é terrível você definir quem é útil e quem não é útil para o social, é um momento de preconceitos, um momento de higienismo que a gente tem que tomar muito cuidado. E que se evocam, inclusive, os paradigmas biologizantes mais conservadores, né? Então, para iluminar um pouco esse contexto que é bastante nublado e cinzento, se as pessoas lerem A Reinvenção da Velhice, talvez consigam pensar que as coisas não são tão lineares assim, né? Bom, Guita, nós estamos chegando ao final e antes de encerrar, seria interessante divulgar aí os trabalhos mais recentes, uma pesquisa que está em desenvolvimento, alguma produção que está para sair, para contar para os nossos ouvintes.
Eu gostaria de mencionar o artigo que eu escrevi com Jorge Félix, na Folha de São Paulo, do dia 19 de abril, intitulado Dilemas Éticos, os Idosos e a Metáfora da Guerra. Muito bem. Eu queria também agradecer muito essa oportunidade dada pelo Larvas Incendiadas de conversar com a Gita, minha orientadora de doutorado, sobre temas que são tão caros para a gente e tão caros para pensar a sociedade contemporânea. Eu também quero agradecer, dizer que foi um prazer poder participar das Larvas Incendiadas, que eu acho que é um espaço muito desafiador e uma forma muito interessante de divulgar estudos de gênero e sexualidade, estudos acadêmicos, resultados de pesquisa que são importantes nessa área de reflexão e de estudos. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos.